Vamos ver se vai... Pronto. Então, em primeiro lugar, uma boa noite. Hoje o dia foi tenso. Eu estava aqui conversando. Formatei o computador, deu dor de cabeça. Formatar foi a parte fácil, eu não conseguia pegar nos arquivos. Eu estava, até agora há pouco, quando eu mandei mensagem no grupo, eu estava instalando o Driver, instalando o Adobe, instalando o ABS também, mas obviamente não deu tempo, então vamos fazer no Google Meet mesmo. Tá? E claro, uma das coisas que eu instalei foi aqui. Vamos ver se eu vou conseguir escrever, né? Que foi uma das coisas que eu não testei. Ok, peraí. Eu me recordo de ter instalado o driver da mesa. Tá? Eu instalei sim. Vamos ver se vai. Já que está a caneta dela. Pronto. Ah, ele quer que reinicie. Precisa mesmo reiniciar? Nossa, ele não quer nem acender. Espera aí. Realmente, ele não quer nem acender. Sofia, então eu vou ter que dar uma reiniciada aqui, tá? Para variar, né? Então vamos salvar isso daqui, Sim. porque ele não quer, ele não está permitindo que eu faça uso da mesa sem reiniciar. Cadê aqui? Porque ela está completamente travada. Ele não permite. Pronto, ele está fazendo isso aqui comigo. Vamos lá aqui. Tela cheia. Pronto. Ele tá. Aqui o Windows está pedindo para reiniciar por causa da instalação da mesa. Ele identificou a bonita? A bonita nem aparece aqui. Tá aqui, mas tem que reiniciar. Enfim, volto daqui a 2 minutos.
Pronto, voltei. Mas ele ainda não tem noção de que... todo dia é um pepino diferente, né? Todo dia é um problema diferente. Mas já identificou aqui a bonita. Ele já está entendendo. E agora... Ok... Pronto, senhor. Consegui. Graças a Deus. Tá. Então, vamos lá, tá? Porque é importante. Ele salvou aqui as minhas cores? Não. Pelo menos as cores ele lembrou de salvar. Pelo menos isso. Pelo menos isso. Enfim. Até eu vou me perder aqui. Tá. Mas enfim, dá para viver, né? Depois eu vou gastar um bom tempinho aqui colocando tudo do jeito que estava. Enfim, vamos para o que é importante. O exercício 5.24, ele diz o seguinte: a figura mostra um sistema no qual a água escoa de um tanque para um sistema de tubo, tá, com vários diâmetros e elevações. Para os pontos A até G, calcule a carga de pressão, carga de velocidade, carga de elevação, tá, que é a mesma coisa que carga de altura, e também calcule a carga total. O que a gente pode fazer, então? Resolver esse problema aqui. A gente pode organizar os nossos dados na forma de tabela, tá? Deixa eu só... Meu querido, como é que você fica aqui? Médio, vamos lá, grande. Assim, pronto, perfeito. Eu vou organizar aqui, eu vou preferir organizar essas informações no formato de tabela, tá? Então, a gente vai ter aqui o seguinte. Nós vamos ter os nossos pontos, tá? Espera aí, vamos lá. Tem que ir configurando aqui, vamos ver aqui. Atividade. Tá. Então, além disso, por favor, pega aqui a borracha, meu querido. Aumenta o tamanho dessa borracha aqui, please. Isso. Tá, sucesso. Então, nós vamos ter aqui os nossos pontos, tá? E esses pontos vai de A até G. A, B, C, D, E, F e G. Tá? Dá para melhorar um pouco esse espaçamento aqui, como tudo nessa vida. Não está melhorando, mas enfim. Pronto, tá? Ficar uma coisinha meio ridícula. Pronto, nós temos aqui os nossos pontos de A até D. A até G, né? A até G. E o que a gente sabe em relação a cada um desses pontos? Cada um desses pontos, ele vai ter uma carga de pressão, tá? Então, a gente vai calcular P dividido por G, tá? Essa vai ser a carga de pressão. Vamos colocar aqui uma linha cinza clara. A gente vai ter a carga de pressão. Meu querido. Tá ótimo. Putz, é isso. Pronto, pronto. A gente vai ter a carga de pressão, a gente vai ter a carga de velocidade, tá? Para cada um desses 7 pontos. Então, é V ao quadrado dividido por 2G. A gente vai ter também
tá? Então, tá aqui, vamos colocar mais uma linha. A gente vai ter a carga de altura, que é simplesmente Z. Então, esses três termos da equação da energia. E a gente sabe que essas cargas, a gente pode juntar elas numa coisa só, tá? Que a gente chama de carga total, tá? Então, vai ser a última coisa que a gente vai colocar aqui embaixo. Tudo bem. O que a gente pode fazer, então, aqui? Se a gente botar aqui um referencial de altura, a gente pode facilmente achar a carga de elevação de todos esses pontos. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e passar o meu referencial de altura, aqui tá no ponto, aqui no fundo, nos pontos mais baixos, no ponto F e G, tá? Por quê? Se eu fizer isso, ora, a carga de altura do ponto F e G é igual a zero. A carga de altura do ponto E de escola vai ser mais 6,5, tá? Metros. Vamos lá, então. O que vai ser a carga do ponto D, B, C e D? Mais 6,5 tira 2. Então, vai ficar mais 4,5. Então, aqui, a gente vai ter mais 4,5 para esses três pontos aqui. E para fechar, o último ponto é o ponto A. Como é que é a carga de altura do ponto A? É mais 6,5 tira 2 para 4,5 mais 4,5. Ou seja, 4,5 com 4,5 é 9. Então, a carga de altura aqui do ponto A é 9 metros. Só dar uma ajeitadinha aqui para ficar bonito. Pronto. Foi. Agora, o que a gente pode fazer? A gente pode calcular a carga de pressão, tá? Em alguns pontos aqui. O que é fácil para a gente calcular a carga de pressão? A carga de pressão é fácil de calcular no ponto A e no ponto G. Por quê? Porque são dois pontos abertos para a atmosfera. Então, eu vou fazer o seguinte. A pressão do ponto A dividido por ρg vai ser 101,3, que multiplica 10 a terceira Pascal, divide isso pela densidade do fluido, que é 1.000 quilogramas por metro cúbico, e a aceleração da gravidade, que é 980.665 metros por segundo ao quadrado. Eu acho que a resposta disso é 10,33 ou 10,43. 10,33. Então, essa é a carga de pressão, tá? Em metros sempre tá. Aqui é a unidade de todos esses termos aqui é metro, porque lembra lá que é na equação da energia, tudo tem unidade de comprimento. Desse modo, eu já posso dizer que a carga de pressão aqui do ponto A é 10,33 e essa carga também vai ser igual no ponto G, tá? Que é 10,33. O que mais a gente pode dizer aqui? Ora, o ponto A está localizado num tanque. E tanques, no geral, a gente considera que eles têm grandes dimensões. Por causa disso, a carga de velocidade do ponto A vai ser zero. E agora, a graça desse exercício começa a aparecer. Por quê? Porque se eu conheço cada uma dessas três cargas aqui, pressão, velocidade e altura, eu conheço a carga total, senhoras e senhores. E se eu conheço a carga total, aí o problema já acabou. A carga total vai ser 19,33 para todos esses pontos aqui. A carga, lembrem lá da equação da energia, que se eu estiver num escoamento irrotacional ou sobre linha de corrente, tá? Eu aqui proponho que a gente tenha uma linha de corrente que liga todos esses pontos.
a carga tem que se manter constante. Então, se eu acho a carga de um dos pontos, maravilha, eu acho a carga dos 3. A próxima coisa que a gente tem que calcular, então, o que a gente pode fazer aqui? O que a gente pode fazer? Ó, que maravilha! Eu já consigo encontrar a carga de velocidade do ponto G, tá? Ora, é 10,33, algum valor que somado, tá? Com algum valor que eu não conheço, dando 19,33. Então é óbvio que a carga de velocidade de G tem que ser 9,33 metros. E aí fica fácil, porque se eu conheço a carga de velocidade, eu conheço a velocidade do ponto G. Vamos lá, então. Eu sei o seguinte: velocidade de G ao quadrado divide por 2G vai ser igual a 9,33 metros. Reorganizando isso daqui, a gente vai ter que a velocidade do ponto G ela vai ser igual a 9,33 metros, que multiplica 2G e coloca tudo isso dentro de uma raiz. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter o seguinte: a velocidade de G vai ser raiz de 9,33, 2, 980,665, tá? E a resposta, ela vai estar em metros por segundo. Então, vamos lá? 2,980,665, raiz da resposta. Deixa eu bater aqui de novo. Eu acho que meu dedo escorregou. Não escorregou, não. A velocidade de G, ela é igual a 13,527 metros por segundo. Maravilha. Se eu conheço a velocidade aqui e eu conheço o diâmetro, maravilha. Eu consigo determinar a vazão, tá? Então, eu vou ter que passar aqui para cima, tá fora de ordem, porque na próxima folha já é outro exercício. Vamos lá, então. A vazão total é a velocidade do ponto G vezes a área da seção. Então, vai ser o seguinte: 13.527 A área, perceba, o diâmetro é de 4 centímetros. Então, a seção é circular. Então, vai ser D2 sobre 4. O diâmetro é 0,04 metro. Então, a vazão ela será 16,999 que multiplica 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. Legal. Com isso agora, o que é fácil fazer? Eu consigo encontrar muito fácil. Eu não sei porque ele está fazendo isso daqui. Deve ser falta de atualização. Porque quem não sabe, se bem que não está aparecendo para vocês, nem adianta. Mas o Windows 7 é de 2009. Então você põe aí 12 anos já. Enfim, se eu conheço a velocidade, a vazão, perdão, a velocidade a gente já conhecia, se eu conheço a vazão e dividir pela área de seção transversal dos pontos B, D, E e F, se eu dividir pela área da seção transversal desses 4 pontos que eu marquei, fica muito fácil encontrar a carga de velocidade, tá? Como? Só temos um porém aqui, um porém. O que ele disse aqui? Ele disse que a tubulação, a imagem não está muito boa, se eu aproximo dá uma melhorada, mas ele disse o seguinte: a tubulação aqui, ela tem série, tá? Ou seja, 2 polegadas é só um diâmetro nominal, tá? Não é o diâmetro real. O que isso significa? A gente vai ter que ir lá na tabela, tá, de tubulação de aço. Então, o ruim é que
vocês não vão conseguir enxergar o que eu estou fazendo aqui. E eu também não sei onde está nada. Monitoria, a nossa pasta. Espera aí. Vamos lá. Vai aqui em utilidades. Meu leitor de PDF. Você está aí? Ah, gente, eu não sei onde está nada. Eu não sei onde está nada. Real, real, real. E você está escrevendo uma coisa aí na frente. Tá, isso não vai dar certo. Vamos ver se o Firefox vai conseguir abrir. Porque ele está no meu computador aqui como leitor de PDF. Tá, abre com o Firefox. Não, não quer abrir. Deixa eu então fazer aqui um download bem ligeiro do meu leitor de PDF aqui. Ai, gente. Ok, salva aqui na minha pasta de extras, por favor. Ai, 2 minutos e 30 para fazer o bendito do download. Putz, grila, nada dá certo. Nada, 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 nada dá certo. Não sei onde está nada aqui nesse computador. Absoluto. Será que está na parte da rural? Ah, na parte da rural. Está na parte da rural, por isso que eu não estava achando. Estava procurando no lugar errado. Estava procurando numa pasta onde eu geralmente deixo os programas. Todos, literalmente, menos o meu leitor de PDF. Vamos lá, então? E agora sim. Eu vou ter que agora vir aqui trocar o compartilhamento de tela. Vamos lá, então, aqui. Vamos... Procure, então... Não, janela errada. Legal. Tá. Então, o que eu estou compartilhando aqui para vocês é a tabela 3, tá? É a tabela de perda de carga. E aqui a gente tem a tabela de propriedades de tubulações de aço, tá? Então, vamos que vamos. O que ele disse para a gente? A tubulação dos pontos B, D, E e F é um tubo 40S de 2 polegadas, tá? Então, a gente vai vir aqui, ora, na tubulação de 2 polegadas, série 40S. Então, é isso aqui que a gente está procurando. O problema, eu não sei o que cada uma dessas colunas significa. O que ele tem aqui? Área. Essa tabela está na nossa pasta, tá? Os professores de vocês, se não me falha a memória, colocaram no SIGA também. O que a gente tem aqui, então? A gente tem o diâmetro interno. Então, com o diâmetro interno, fica fácil a gente... Eu não consigo abrir aqui nesse momento. Ai, que bosta, mano. Ficar o computador assim. Vou passar a noite em claro, botando tudo em dia. Eu não sei por que também, ó. Não vai aparecer para vocês. Mas, enfim, isso aqui... Ai, porra. Que ódio. É porque se eu tentar compartilhar a tela toda, mesmo reiniciando, ele quer compartilhar os meus 2 monitores. Ele quer compartilhar tudo de uma vez. Não, eu só quero compartilhar um monitor, sabe? As coisas literalmente não funcionam direito. Então vai ficar eu aqui aparecendo, sabe? Aqui no cantinho fica um espelho infinito. Mas, enfim, essas informações aqui, se a gente vir aqui na pasta da monitoria, pronto, tá aqui, tá? Essa tabela aqui, 3 de carga, tá no Drive e tem essa informação. Vai ficar aqui apertadinho. Vamos trocar de novo. Hoje eu tô um desastre, eu admito, tá um desastre.
Foi uma péssima ideia que eu tive. Eu só quero aqui duas informações dessa tabela de perda de carga, tá? Se resolver 12 exercícios hoje é muito. Mas, enfim, a gente tem aqui, então, o diâmetro interno, tá? É essa coluna. Então, vamos seguindo lá para baixo até a gente chegar onde a gente quer. Pronto, é aqui, tá? A tubulação 40S tem diâmetro interno de 2,067 polegadas. Então, a gente tem aqui 2,067. A gente tem esse tubo 40S aqui de 6 polegadas. Eu acho que 6 polegadas a gente não vai ter. A gente não vai ter aqui 6. Acho que ele está lá fora. Vieram me perguntar do paradeiro do meu cachorro. Porque ele gosta de sumir dentro de casa. 6 polegadas a gente não tem esse diâmetro, tá? Rodrigo, se meteu numa berlinda, né? Vamos ver aqui, é que ele também não coloca a fonte. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Será que você tem aqui? Hum, então, o que eu vou fazer aqui então para a gente. Eu deveria mudar isso no exercício também. Então, a gente vai ter que fazer aqui o seguinte. Eu posso fazer alguma coisa em relação à espessura de parede? Não, não consigo aqui fazer nada. A espessura de paredes, ela muda, tá? Conforme tudo cresce. E acaba ficando até mais grossa. Não é constante. O que a gente pode fazer aqui? Circunferência, área da seção reta. Enfim, vamos lá então, só para a gente resolver esse exercício, eu vou adotar aqui, tá? Eu vou escrever aqui, se colocar uma estrelinha, vocês não estão vendo nada, para variar, né? Vem aqui, compartilhe as anotações, pronto. Eu vou botar aqui uma estrelinha, tá? Eu vou colocar aqui que 6 polegadas não tem na tabela, porque ela só vai até 4 polegadas, tá? Mas, apesar da gente a gente não vai conseguir obter. Vamos dar continuidade aqui, então. O seguinte, vocês vão ver o que vai acontecer quando a gente for tratar desse ponto C aqui. Ponto B, D, E e F. Vamos focar neles, que neles a gente conhece as informações. Vamos encontrar a velocidade do fluido em B, tá? Seguinte, a velocidade em B vai ser igual a vazão dividido pela área de B, que vai ser 4Q pi diâmetro de B ao quadrado. Então, a gente vai ter 4 que multiplica 16,999, 10 a menos 3, pi, 2,067 que multiplica 254, 10 a menos 2, é 52,5 ao quadrado, 10 a menos 6. Então, se a gente fizer essa conta aqui, a gente vai obter que está muito elevado.
Peraí, 4, 16, 999, 10 a menos 3, pi, que multiplica 52,5 ao quadrado, 10 a menos 6. Assim. Eu achei como velocidade de B 7,852 metros por segundo. Até aí tudo bem. Então, se eu pegar essa velocidade, elevar ao quadrado, esse 52,5 é da conversão de unidades, tá? 2,067 que multiplica 254, 10 menos 2. Se eu multiplicar essa resposta ao quadrado, vamos lá, 7,852, eleva isso ao quadrado, divide por 2, 980,665, a gente vai obter a carga de velocidade, tá? Do ponto B, que vai ser 3,14. 3,14. Pena que não é 15. 3,14, tá? Como os pontos C, D, E e F têm todos a mesma seção, eles vão ter que ter a mesma carga de velocidade também, tá? Porque é a mesma vazão, mesma velocidade. Então, a gente já pode fazer aqui o seguinte: 3,14, 3,14 e 3,14. Agora, perceba, a gente vai conseguir. Se você não me mostrar, eu não consigo fazer nada, meu querido. Eu consigo encontrar a carga de pressão aqui, aqui, aqui e aqui, nesses 4 pontos. O que a gente pode fazer, então? 19,33, que é a carga total, tira 3,14 e tira 4,5. A gente vai obter, então, a carga de pressão 11,69 aqui e 11,69 aqui. Por que não nesses dois? Observa que isso aqui e isso aqui muda, tá? Esses pontos E e F têm elevações diferentes. Então, atenção em relação a isso. 19,33 menos 6,5 menos 3,14 é 9,69. E 19,33 menos 3,14 é 16,19. Maravilha, 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 maravilha. Tudo bem. O que a gente vai obter aqui, então, como resposta agora para o ponto C? O que eu havia comentado antes, eu precisava do dado do diâmetro do ponto C, tá? Só que eu não tenho essa informação. O que eu posso fazer aqui? Eu posso vou ter que acochambrar aqui no cantinho e calcular a velocidade do ponto C, que vai ser o quê? 4Q pi diâmetro de C ao quadrado. Eu vou forçar o diâmetro de 6 polegadas, tá? Mesmo assim. Mas tenha ciência que está um pouquinho errado. Por quê? Porque a minha tabela ela não chega até 6 polegadas. Ela para em 4. Então, a gente tem que procurar uma fonte que dê, tá? A norma que dê esse dado para a gente. Enfim, como é que vai ser a velocidade do ponto C? Vai ser 4 que multiplica 16,999, 10 a menos 3, isso aqui ficou ridículo, divide isso por π. 6 convertendo a unidade, a gente vai achar o seguinte, 152,4 ao quadrado, 10 a menos 6. Batendo toda a conta de uma vez só, vamos lá, 152,4 ao quadrado, 10 a menos 6. Eu achei uma velocidade de 0,9319 metros por segundo. Maravilha. Se eu encontro essa velocidade, é fácil encontrar a carga de pressão. Eu elevo esse resultado ao quadrado e divido isso por 2 vezes a aceleração da gravidade. E a gente vai encontrar aqui 0,9139 ao quadrado, 2980,665. Eu encontrei aqui
0,042 é a carga de velocidade. Por fim, então, a gente pode agora facilmente calcular a carga de pressão do ponto C. Vai ser 19,33 menos 4,5, 0,042. 14,79, tá? Para fechar perfeito, 788. Não vou arredondar, não. Então, alguma dúvida? Alguma coisa que não tenha ficado clara aqui? Eu percebo que eu não estou sendo clara porque eu estou irritado, tá? Uma pocilga aqui na frente. Se fluiu, vamos então para o próximo exercício que eu havia programado para hoje, tá? Já são 7 horas. Enfim. O próximo exercício nos diz o seguinte, tá? A figura mostra um ventule com um manômetro de tubo nu usado para medir a velocidade do escoamento. Quando a água não está escoando, ou seja, quando o fluido está parado, a coluna de mercúrio está balanceada, o que é normal, esperado, tá? E o topo da coluna de mercúrio é 300 milímetros abaixo da garganta. Calcule a vazão volumétrica que fará com que o mercúrio escoe para dentro da garganta. Esse exercício é bom, por quê? Porque ele menciona uma das questões de limitação do manômetro de tubo nu, é que ele tem limite de leitura, porque se a diferença de pressão for muito grande, você vai ter fluido manométrico entrando no seu escoamento. Então, é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. O que ele quer, no que ele está interessado? Ele quer saber a vazão que vai fazer com que esse mercúrio ele suba 300 milímetros aqui, tá? Ou seja, ele quer descobrir a vazão que vai fazer esse mercúrio aqui chegar aqui em cima. Mas, ora, vou lembrar aqui, Cristina Maria Barra, professora de Química Analítica 2, que vocês fizeram há muitas encarnações atrás. Mas, ora, se o fluido ele subiu 300 milímetros de um lado, ora, ele vai ter que cair 300 milímetros no outro lado também. Claro, desde que o manômetro de tubo nu ele seja todo feito de um tubo com um diâmetro só, tá? Porque o que acontece? Isso aqui representa um volume de fluido deslocado aqui, então vou perder esse mesmo volume de fluido, tá? Mas como a área da seção transversal é a mesma, lembra que isso aqui é um tubo cilíndrico, então o volume é igual à área da base vezes a altura, tá? Como a área da base é a mesma, então as alturas têm que ser a mesma, para manter essa igualdade de volume. Em outras palavras, se sobe 300 milímetros de um lado, ele cai 300 milímetros do outro. E qual vai ser o desnível total desse manômetro? Ora, entre aqui em cima e aqui embaixo, a gente vai ter que o desnível ele vai ser de 600 milímetros. Tá? Recordando lá do equacionamento do manômetro, o que o equacionamento do manômetro dizia? A velocidade no ponto 2 e onde é localizado os pontos. Ponto 1, na tubulação, ponto 2, na garganta. A velocidade no fluido da garganta é dado pela seguinte expressão: raiz de 2, pressão piezométrica do ponto 1, pressão piezométrica do ponto 2, dividido por ρ 1 menos beta 4, tá? Então, o que eu já adianto para vocês? Eu mostrei lá adiante de aula essa diferença de pressão piezométrica entre esses dois pontos é nada mais nada menos do que a densidade do fluido manométrico menos a densidade do fluido que escoa na linha GH, tá? Onde H representa o desnível entre os dois membros do meu manômetro. E embaixo, eu comi um parêntese aqui, vai ficar o nosso colega 1 menos beta 4. Agora, o que a gente vai ter que fazer é
substituir os dados do problema, porque assim fica fácil encontrar a velocidade do fluido no interior da garganta. Vamos que vamos. Como é que vai ser a conta para a velocidade do fluido no ponto 2? Vai ser o seguinte: 2 que multiplica. A densidade do fluido manométrico é 13,54 vezes a densidade da água, também conhecido como 13.540 quilogramas por metro cúbico, tá? Menos a densidade do fluido. Quem está escoando? É a água. Então, vai ser menos 1.000, que multiplica 980,665. O desnível é 600 milímetros. 600 milímetros, se não me falha a memória, é 60 centímetros, que também é conhecido como 0,6 metros. Isso está correto. Eu não preciso pôr a unidade aqui. Enfim, embaixo, quem a gente vai colocar? Vamos colocar a densidade do fluido, tá? Que é 1.000 quilogramas por metro cúbico. 1 menos. O que é o beta lá, que a gente definiu lá no equacionamento do Venturi nas notas de aula? Beta é definido como sendo o diâmetro de 2 sobre o diâmetro de 1, tá? Ou seja, o diâmetro da garganta dividido pelo diâmetro da tubulação. Nesse caso, o diâmetro da garganta é 70, perdão, o diâmetro da garganta é 25, da tubulação é 75. Isso aqui, é claro, se reduz a 1/3, tá? Então, a gente vai ter aqui 1/3, ou 0,3333 elevado à quarta potência. Vou colocar aqui bem em cima para não ter nenhuma dúvida. E isso tudo a gente vai jogar dentro de uma raiz, tá? E agora a música do relógio começa a fazer bastante falta. É bom para passar o tempo. Mas já que não tem música, vocês vão ter que me aturar eu falando enquanto estou fazendo conta, porque eu sou uma pessoa do Alcore. Mentira, eu tenho 2 neurônios e na maior parte do tempo um deles está descansando. Foi? Ah, claro, raiz. A velocidade do ponto 2 é 12,22 metros por segundo. Tá? Propósito, essa altura do campeonato, não esqueçam de bater a raiz na conta. Por que eu faço questão de mencionar isso? Quando eu fiz McFlu, na minha prova de McFlu, eu perdi ponto. Por quê? Porque eu fiz todo o desenvolvimento correto, mas no final, quando eu fui bater a resposta, eu não coloquei dentro da raiz. Então, atenção. Para fechar e para a gente atender o nosso objetivo, que é a vazão do Venturi, a vazão será A2V2, também conhecido como π, diâmetro de 2 ao quadrado, V2. Então, a gente vai ter aqui π, divide por 4, é 25 milímetros o diâmetro. Então, aqui fica 25 ao quadrado, 10 a menos 6. E a velocidade é 19, perdão, gente, não é 19, é 12. Eu aqui falando 19 como se não quisesse nada, tá? Então, 12, 22, 25 ao quadrado, 10 a menos 6 e o π, e divide isso por 4. A vazão que eu encontrei é 5,998, tá? Que multiplica, perdão, a comer aqui, 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo, tá? Então, um exercício fácil, tá? Só realmente essa questão aqui em relação ao... Qual é o nome? Essa consideração aqui do que a
A gente vai ter o fluido, o mercúrio, nesse caso, quase entrando aqui na garganta do Venturi, mas fora isso, um exercício bem simples. Aí eu abro o microfone para perguntar se tem alguma dúvida, alguma coisa que não tenha ficado claro. No caso, só tem a Sofia, então, se ficou claro, tá bem. Ficou, né? Ótimo. Esse 5.26 aqui, né, eu até tive que reformular ele um pouquinho, do livro que eu tirei, mas é um exercício bem interessante. Deixa eu só ajeitar aqui, que a figura ficou um pouco fora da página. Pronto. Essa figura aqui ficou fora da página, um pouquinho também. Perceba. Vamos lá, então. É o seguinte, uma máquina de refrigerante faz uso do CO2 pressurizado para forçar o xarope, que tem uma densidade de 1.080 kg por metro cúbico, por meio de uma saída de 0,7 centímetros de diâmetro. Tá? Então, vamos lá aqui, a gente vai ter a saída, e a saída ela vai ter diâmetro, tá, de 0,7 centímetros. Tá? Determine a pressão de CO2 requerida para permitir que um copo de 473 ml seja preenchido em 6 segundos quando o tanque de xarope está quase vazio. Tá? Em outras palavras, o que vai acontecer aqui? Se bem que a cor não vai nos ajudar muito. Então, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Vamos lá. Então, se eu usar o laranja pega bem. Laranja pega bem. Vamos lá, então. O que a gente vai ter, então, aqui? Eu vou propor que a gente vai ter um ponto número 1, que está localizado aqui no nosso xarope de refrigerante, e a gente vai ter aqui um ponto número 2, tá? E esse ponto número 2, aqui, ele vai estar localizado na saída, tá, dessa máquina. O que acontece aqui, então? Você tem esse xarope, tá? Ele escoa aqui por meio desse tubo, e se bem que azul com roxo não vai dar certo nunca. Não sei se vocês estão vendo, mas dá para ver que o bichinho está pedindo chega. Tá, perceba aqui. Pronto, agora sim ele me mostrou as opções. Eu não sei se é porque eu estou fazendo um compartilhamento usando o Google Meet, se está precisando de atualização, porque eu tenho uma pasta que são não sei quantos gigas de atualização para o Windows 7, mas enfim. E esse xarope aqui vem para dentro da máquina, faz algum caminho aqui, porque você vai precisar, com certeza, de refrigeração, tá? Até chegar aqui na saída, tá? Até aí tudo bem. O que a gente pode fazer então? Ele quer saber a pressão do ponto 1, tá? Então, o nosso objetivo aqui, faz tempo que eu não escrevo isso, porque se tem uma coisa que eu sou inconsistente, o objetivo é justamente encontrar a pressão do ponto número 1. Tá, tudo bem, tudo lindo, tudo maravilhoso. Para fazer esse problema, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer um balanço de energia entre o ponto número 1 e o ponto número 2. Como é que vai ficar essa bodega, então? A gente vai ter P1 sobre ρg, V1 ao quadrado 2G, Z1, que é igual P2, ρg, V2 ao quadrado 2G, mais Z2. Tudo bem. O que a gente pode fazer, então, em relação a isso? Vamos fazer algumas considerações. Tá. A primeira coisa que eu vou dizer é aquela consideração básica, que é o seguinte: eu estou considerando que esse tanque aqui, que armazena a bebida, ele tem grandes dimensões frente a essa saída aqui. Dessa maneira, esse xarope de refrigerante, ele se mexe bem devagar, tão devagar que eu vou considerar que sua velocidade é aproximadamente zero.
A altura do ponto 1 vai ser igual a 0,1 metro, tá? Essa cota está aqui. Eu não havia mencionado, mas dá para perceber que nesse problema, todas as cotas, elas são feitas, e aqui, meu querido, não me desacate. Ai, pronto, gente, todo dia é uma loucura. Tá ok, bebê? Tá, essa peste. Caramba. Pronto. Tudo é cotado em relação ao chão. Tá? Vamos lá, então, para a questão do ponto 2. A pressão do ponto 2 é a própria pressão atmosférica, é um ponto aberto para a atmosfera. A velocidade do ponto 2, eu não sei. E a altura do ponto 2, eu sei que é 1 metro a partir do chão. Então, de cara, eu já observo aqui o seguinte: eu tenho duas incógnitas e uma só equação. Eu não consigo resolver. Então, eu preciso de mais alguma informação aqui. O que ele disse? Ele nos disse que esse copo de 473 ml, que é um volume, tem que ser preenchido em 6 segundos. Ou seja, se eu tenho um volume e tenho o tempo, dividindo um pelo outro, eu tenho vazão volumétrica. E se eu tenho vazão volumétrica e uma saída que eu conheço o diâmetro da sua seção transversal, eu consigo muito bem encontrar a velocidade. Então, essa velocidade aqui do ponto 2 agora está resolvida. Vamos então fazer essas contas aqui que eu havia mencionado. Vai acontecer o seguinte: a vazão é o seguinte, é o volume do copo dividido pelo tempo. Então, nós vamos ter aqui 473, tá? ml, que é 6 segundos, tá? Então, vamos lá. 473 divide por 6 é 78,83 ml por segundo, tá? O que a gente sabe aqui, então? Eu sei o seguinte: o mili é prefixo para 10 a menos 3, e eu sei que 1 litro é 10 a menos 3 metros cúbicos. Então, a gente vai ter, na verdade, 78,83, 10 a menos 6 metros cúbicos por segundo. Maravilha! Com isso, agora fica fácil encontrar a velocidade do ponto 2. Por quê? Porque a vazão ela é também velocidade do ponto 2, área do ponto 2. Se eu reorganizar, eu vou ter que a velocidade do ponto 2 é a vazão dividido pela área do ponto 2. E expandindo aqui esse conceito de área, a gente vai ter que isso vai ser 4Q π d2 ao quadrado, tá? Então, partindo para as nossas contas aqui, a velocidade do ponto 2 vai ser 4, que multiplica 78,83, 10 a menos 6. Vamos lá, então. A área do ponto 2 é π, o diâmetro é 0,7 centímetros. Então, isso aqui vai ser 0,007, tá? Ao quadrado. Então, batendo essa conta aqui, a gente vai obter uma velocidade em metros por segundo. Vamos que vamos. 78,83, 10 a menos 6, divide por π 0,12. Eu converti essa unidade corretamente? Converti. Se fosse 7 centímetros, seria 0,07. Tá. Eu encontrei uma velocidade de 2,05 metros por segundo. Maravilha! Agora que a gente tem todas essas informações, eu posso vir aqui e reorganizar a equação da energia para poder encontrar a pressão do ponto 1. Como?
Vamos lá, então. A pressão do ponto 1 dividida por ρg será, por sua vez, igual a... Vamos lá. V1 ao quadrado não vai ter. O Z1 eu vou mandar para o outro membro. Vai ficar P2V2 mais E2 menos Z1. Então, a gente aqui vai ter P2 mais V2 mais Z2 menos Z1, tá? Isso aqui ficou ridículo. Pronto. Multiplicando, vocês já conhecem o script dessa história, multiplicando toda essa equação por ρg, a gente vai ter o seguinte: P1 é igual a P2 mais ρ divide por 2 V2 ao quadrado mais ρg Z2 menos Z1. Agora, fazendo aquela nossa frase batida, substituindo os dados do problema, a gente vai ter que P1 é igual a pressão do ponto 2, que é a pressão atmosférica, 101,3 10 a terceira, mais a densidade do xarope é 1080, então vai ficar aqui 1080 divide por 2, que multiplica 2,05 ao quadrado, mais 1080, que multiplica 9,80665. A altura de 2 é 1 e a altura de 1 é 0,1. Maravilha! Com isso, a gente já tem como descobrir essa pressão lá no interior do tanque. Então, 540, 2... Está errado isso daqui. 540, 2,05 ao quadrado, mais 1080, aceleração da gravidade, 0,9. A pressão que tem que ser mantida ali, naquele tubo de naquele tanque de CO2, é 113,10 quilopascal, tá? Como comentário, eu vou deixar aqui o seguinte, para vocês, essa informação acredito que não seja conhecida, porque isso vem da tecnologia de refrigerantes. Mas quem já mexeu com termodinâmica, conhece, ou fisicoquímica, o pessoal da engenharia química tem bastante fisicoquímica, sabe que gases, eles se dissolvem em líquidos, tá? E para você fazer com que esse gás se dissolva em líquido, você tem que aumentar a pressão. Você tem que aumentar a pressão bastante. E eu comento isso por quê? Porque, no geral, a fabricação de refrigerante, a gente, como consumidor, vê, né? A gente sente quando o refrigerante está bem gasificado, tá? Por quê? Porque ele tem bastante gás dissolvido ali. Então, a pressão parcial é elevada. Se não me falha a memória, o que a legislação brasileira preconiza isso, se tratando de alimentos e bebidas, como é bebida, isso fica na alçada do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. São eles que costumam mexer com isso. Mas voltando para o que é relevante, a pressão acho que é 2 ou 3 vezes a própria pressão atmosférica, tá? Que você tem que ter de gás, de CO2 dentro de um refrigerante. Tá? Então, isso é uma coisa. 113 kPa não é pressão suficiente. Então, tá. Ok, você me falou que a gente tem que colocar uma pressão que é 2, 3 vezes a pressão atmosférica. Tá, tudo bem. Mas se eu subir a pressão, eu vou começar a cuspir refrigerante quando a pessoa colocar no copo. Claro, existem válvulas de controle de pressão, tá? Você tem uma válvula ali dentro, tanto que vocês, quando lá aquela gotinha, quem foi nos Burger King, McDonald's da vida sabe como é que é.
libera aquela válvula e você recebe o seu refrigerante. Tá? Você não vai receber essa pressão de 2, 3 atmosferas direto ali na saída. E a propósito, isso, por incrível que pareça, é uma das diferenças que a gente tem do refrigerante de fast food, tá? E o refrigerante que a gente compra, tá? Por isso que acaba sendo tão diferente o gosto, justamente por causa dessa etapa de gasificação. Porque, obviamente, na fábrica eles têm muito mais controle em relação a isso. Vamos lá, então. A propósito, alguma dúvida, alguma coisa que não tenha ficado clara? Eu acredito que tudo tenha funcionado. Tudo fluiu? Então vamos para o próximo exercício aqui, que eu separei. Sim, esse é um exercício que não tem figura. É até bom saber que eles existem. Ele diz o seguinte: uma equipe de conceitos, parte de uma empresa de brinquedos, está considerando uma nova pistola d'água. A equipe tem a ideia de uma pistola que lança um jato de 7 metros de altura por meio de um bico de 5 milímetros de diâmetro. Os consumidores desse tipo de produto preferem pistolas que funcionam por muito tempo, mas também não gostam de tanques de águas que são grandes, são muito grandes ou pesados. Se o tanque da pistola d'água consegue armazenar 3 litros, por quanto tempo a pistola pode funcionar? Tá? Então, o que a gente vai fazer então aqui? Espera aí, eu tenho uma ideia. Não tem figura? Não tem figura, tá? Mas eu tenho uma ideia perfeita de figura aqui para gente usar, tá? Deixa eu só. Vocês não estão vendo aqui, mas eu estou com o Google Imagens aberto. Ele compartilha só uma janela por vez. Pronto, é isso. Isso é uma peste. Se bem. Aliás, Sofia, tá chegando bem aí a monitoria, porque eu estou fazendo via Wi-Fi, porque o cabo de rede está amarrado aqui com outro computador, e aí é via Wi-Fi mesmo. Não tem muito para onde fugir. Pronto. Copiar essa imagem. Por favor, cola essa imagem. Pronto. Isso aqui vocês conhecem, esse emoji aqui, né? Então eu acho que é uma boa figura para a gente tratar dessa questão. Então essa é a ideia mais ou menos do problema que a gente vai ter que resolver. Vamos só fazer uma coisa aqui, que é colocar, já que ele fala que o jato tem que ter 7 metros de altura, vamos botar, pronto, assim. Maravilha. E meu querido, por favor, manda esse aqui para frente. Pronto, tá. Então, tá aqui. Essa é a nossa pistola d'água, tá? Tudo bem. O jato dessa pistola d'água, ele tem, vamos colocar aqui, ele vai ter que chegar aqui em cima, e isso é 7 metros de altura. O bico dessa pistola, que tá aqui, o bico dessa pistola, ele tem 5 milímetros, tá? De diâmetro. Tudo bem. E a gente tem o seguinte, tá? Essa pistola aqui não está desenhado. Ele é conectado a um tanque. Então vamos colocar aqui o nosso desenho clássico de um tanque. E esse tanque tem capacidade de 3 litros. E o nosso objetivo vai ser encontrar o tempo de funcionamento dessa pistola. O que a gente vai fazer então? O que a gente pode fazer aqui para resolver esse problema? Vamos colocar aqui o nosso tanque. Esse nosso tanque está preenchido com água. E vamos colocar um ponto número 1. Bem que está faltando cor, né? Vamos botar aqui. Espero que o verde dê para ver. Está um pouquinho borrado. Mas, enfim, vai ter um ponto número 1 nesse meu tanque. Tá? E aí, onde é que eu vou colocar esse meu ponto número 2? Eu vou colocar esse meu ponto número 2 aqui em cima. Pronto. Esse é o meu ponto número 2.
Eu quero que a minha pistola, o jato de água dessa minha pistola, ele saia e consiga subir esses 7 metros, tá? Então vamos lá aplicar a equação da energia entre esses pontos 1 e 2. Meu querido, olha que eu não estou fazendo gravação com o OBS, tá? Mas por algum motivo eu estou com 84% de uso de CPU, tá? Só o Google Meet está levando 60%. Eu não sei por quê. Enfim. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, que é, cadê o Illustrator? Vamos colocar você, meu querido, com prioridade elevada. Pronto. Eu acho que vai dar uma melhoradinha. P1, V1 ao quadrado 2G, soma isso com Z1, que é igual a P2, divide por G, V2 ao quadrado 2G, Z2. O que a gente pode aqui, a gente é livre para fazer algumas considerações, tá? Já que o problema, ele simplesmente fala, aqui está um problema, resolva como você quiser. O que a gente pode fazer então aqui? Eu sou uma pessoa preguiçosa. Eu vou fazer as considerações adequadas para que eu tenha o mínimo de trabalho. O que a gente já pode fazer então? Quais são as considerações importantes que a gente tem aqui? As considerações importantes, que eu digo que realmente são verdade, a gente vai ter o seguinte: a pressão do ponto 1 é igual à pressão atmosférica. Tá? Vamos propor aqui que esse tanque ele vai ser um tanque aberto para a atmosfera. Tá? Por quê? Por que eu vou propor que esse tanque ele é aberto para a atmosfera? Tá? Você vai ter algum respiro ali, alguma coisa que esteja aberta para a atmosfera. Por causa do seguinte: se esse tanque ele for hermeticamente fechado, você vai começar a formar vácuo, tá? E aí, para você conseguir atuar esse gatilho aqui, você vai começar a exigir mais força. E, ao mesmo tempo, o fluido vai começar, não vai tão longe, tá? Então, não é o tipo de coisa que você quer nesse brinquedo, por exemplo. Então você coloca esse tanque aberto para a atmosfera. Obviamente, ele não é tão aberto assim. Você vai ter uma tampa e um furinho pequeno aqui, só para permitir que você tenha uma equalização de pressão. Por quê? Porque é água, tá? Você não quer que a pessoa brincando com essa pistola d'água acabe fazendo algum movimento brusco e tome um banho de água, tá? Não é ideal. Então, essas considerações, tá? E essa pressão do ponto 1 eu já risquei porque eu sei que ela vai ser igual à pressão do ponto número 2, tá? Vamos lá então, o que a gente tem aqui então, tá? O que a gente tem aqui então? A gente tem o seguinte: a velocidade do fluido no ponto número 1. Maravilha. Vamos considerar que esse tanque ele vai ser um tanque maior, tá? Do que esse diâmetro, para a gente dizer o seguinte: a velocidade do ponto 1 é igual a zero, tá? Mas o que mais a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer aqui o seguinte. Aliás, espera aí. Eu estou fazendo isso de uma maneira burra. Vamos apagar aqui. Vamos lá. Por que eu vou... É sempre bom quando eu erro, eu justificar. Por que eu sei que o meu pensamento está errado? Porque eu, primeiramente, eu não pensei, tá? Como eu já disse, eu tenho 2 neurônios e geralmente um deles está sempre dormindo. Vamos lá, então. Por que eu inventei de colocar um tanque e fazer um balanço de energia entre o tanque e o ponto lá em cima? Eu já sei que vai dar bosta. Por quê? Porque, ora, eu sei que vai dar bosta por causa do seguinte.
Ora, essa velocidade do meu ponto 2, ela tem que ser zero. Essa velocidade do meu ponto 2, ela tem que ser zero, tá? Por quê? Porque é o ponto de ápice, tá? O fluido vinha subindo, subindo, chegou no ápice, a velocidade é, por um brevíssimo instante de tempo, zero, e o fluido vai passar a descer. Tudo bem. O que você vai concluir, então? Que a altura do ponto 1 tem que ser igual à altura do ponto 2. Então, quer dizer o seguinte, você teria que posicionar o seu tanque exatamente onde você quer que o seu fluido chegue, tá? É um resultado que não faz sentido. E por que eu sei que não faz sentido? Isso que eu pensei. Eu não mencionei aqui que existe um gatilho que vai fazer com que essa coisa funcione, tá? Então, quando você aperta esse gatilho, sai fluido ali dessa pistola d'água. Em outras palavras, você tem uma máquina ali realizando um trabalho sobre fluido, tá? E essa equação da energia aqui que eu escrevi, ela não contempla a presença de máquinas, tá? Se você tem uma máquina, vai dar bosta. E a gente viu aqui que deu bosta, tá? O que a gente pode fazer, então, para resolver esse problema? Esquece aqui do tanque. Isso aqui foi uma péssima ideia. Eu já adianto isso. Isso aqui foi uma péssima ideia. Vamos tirar aquele tanque e vamos botar o ponto 1 aqui. Vamos botar o ponto 1 na saída do nosso tanque, na saída da nossa pistola d'água, tá? A equação da energia, ela vai ficar exatamente a mesma coisa, tá? Não vai mudar nada. A gente só vai mudar aqui algumas considerações. Tudo bem. Esse ponto 1 e esse ponto 2, esse ponto 1 agora aqui na saída da pistola d'água, são pontos com pressão atmosférica, tá? Isso não mudou em relação à besteira que eu havia falado antes. Agora, o que vai acontecer aqui? A velocidade do ponto 2 vai continuar sendo zero, tá? Por quê? Porque é aquela história do ápice, tá? Ali, ele estava subindo, por um breve instante a velocidade é zero, ele passa a cair. Tudo bem. O que a gente tem aqui, então? Sobrou a velocidade do ponto 1, e eu sei que vai ter que ter, porque o meu fluido está deixando a pistola d'água, e por fim a gente vai ter a questão de altura. E questão de altura é fácil, tá? Vamos colocar aqui o nosso referencial de altura no ponto 1, aí a altura do ponto 1 vai ser igual a zero, e a altura do ponto 2 vai justamente corrigir a essa altura do jato, de 7 metros. Ou seja, eu consigo calcular a velocidade com a qual o fluido tem que deixar a minha pistola d'água a partir da equação raiz de 2G Z2, tá? Olha, essa raiz de 2GH, ela aparece em todos os lugares. É incrível. Mas vamos lá, então. A velocidade com a qual o fluido tem que deixar essa pistola d'água é 2 que multiplica 980,665 e a altura do jato é 7 metros. Então, se eu vim aqui e bater a conta, eu sei que o fluido tem que deixar essa pistola com uma velocidade de 11,72 metros por segundo. E claro, eu conheço o diâmetro do bico dessa pistola, a vazão é fácil da gente calcular. Então, a vazão vai ser V1A1, tá? Que vai ser 11,72. A área é π, o diâmetro é 5 milímetros, né? Então vai ficar aqui 5 ao quadrado, 10 a menos 6, divide por 4. Então a gente vai ter 11,72 π, 5 ao quadrado, 10 a menos 6, divide por 4. A gente vai ter aqui 230 mililitros por segundo, tá?
O volume, a vazão também é o quê? A vazão também é volume dividido por tempo. E o tempo, com o tempo que essa pistola consegue funcionar, tá? Vai ser, então, o tempo vai ser o quê? O volume dividido pela vazão. O volume é 3.000 litros, perdão, é 3.000 ml, que divide por 230 ml por segundo. Então, 3.000 divide por 230. Essa pistola ela consegue funcionar por 13 segundos. Eu só achei esse resultado aqui em cima muito alto. Menos 6 divide por 4. É isso mesmo. 230, 10 a menos 6. Tá? Vamos lá, então. São 7h43. Então, um exercício simples, tá? Alguma coisa não ficou clara, minha gente? Alguma coisa deu problema, não funcionou? Tranquilo. Eu achei essa velocidade aqui, essa vazão elevada, mas por quê? Olha só, 7 metros de altura. Vamos lá, aqui, o seguinte, casa, no geral, tem 230 ml, tá? Mas é o quê? É um copo de água, geralmente 200 ml, tá? É um copo de água por segundo, tá? É uma vazão bem elevada. Mas aí você olha a altura. Aos 7 metros de altura, é o quê? O pé direito de uma casa, geralmente, é 3 metros. Então, é uma casa de 2 andares com telhado colonial em cima, tá? Então, é uma altura aí razoável, tá? E o jato também não é um jato pequeno, tá? 5 milímetros já é isso aqui, tá? A régua sempre aqui do lado. 5 milímetros já é alguma coisa, tá? Não é trivial, assim. O que eu tenho aqui do meu lado que tem 5 milímetros? Espera aí. Não, isso aqui não tem 5 milímetros. Acho que uma chave tem 5 milímetros. Pronto. 5 milímetros é isso aqui, tá? Isso aqui é 5 milímetros de diâmetro. Então também não é um jato fino. Por isso que a vazão é alta, sim, mas é justificado. Vamos lá, então. Esse 5,38, tá? 5,28, perdão, eu vou deixar ele como desafio, porque ele é bem parecido com o que a gente fez agora, tá? Ele fica como desafio e ele será resolvido, não se preocupe. O que a gente tem aqui? Vamos terminar num bom tom aqui, que é o exercício 5,29, que diz o seguinte, esse é um bem fácil. Se bobear, dá para fazer esse e mais um ainda. São feitos vários furos na parede de um tanque, como mostrado na figura. Ele quer saber qual das figuras representa a variação de velocidade com a altura desses furos, tá? Por quê? O que a gente sabe, então? Se eu pegar aqui... Meu querido, você não está colaborando hoje, né? Vamos colocar aqui um ponto número 1. A gente vai ter aqui um ponto 2, 3, 4, 5, 6, tá? Até N pontos lá embaixo. O que a gente vai ter, então? A gente vai ter o seguinte, P1 está dividido por G, V1 ao quadrado 2G, Z1 é igual ao seguinte, P2 OG, V2 ao quadrado 2G, Z2, tá? Vamos lá, então. A pressão, perdão, aqui eu fiz pressão do ponto 2. Vamos colocar aqui a pressão desses, qualquer um desses N pontos aqui, tá? Eu estou fazendo um balanço de energia genérico. O que a gente sabe, então? A pressão do ponto 1 e a pressão de qualquer um desses pontos aqui na parede é a mesma coisa. Então, vai ser a pressão atmosférica. A altura do ponto 1, se eu botar o meu referencial de altura aqui no topo, vai ser 0, tá? A velocidade do ponto 1 também eu vou considerar que vai ser 0. Dessa maneira, a gente vai ter o seguinte, que a velocidade de qualquer um desses N pontos é raiz de menos 2G
a altura, tá, desses n pontos. Ou seja, a gente vai ter aqui uma relação de raiz, tá? De cara, isso já elimina a letra B. De cara, a gente já sabe que não é B. Por que a gente já sabe que não é B? Porque é uma relação linear. E a gente está aqui numa raiz. O que pode trazer dúvida é essas duas aqui, tá? Entre A e C. Por quê? Porque se a gente, por exemplo, plotar um gráfico aqui de x e uma função qualquer, f de x, na verdade não é uma função qualquer. Essa função f de x é igual a raiz de x, ela vai ter esse aspecto aqui, tá? Então, se a gente pensar aqui, o seguinte, essa função, isso aqui na letra C, representa um caso onde você tem uma função exponencial, um x ao quadrado, x à terceira, x à terceira e x ao cubo é a mesma coisa. X elevado a um número real qualquer, pouco importa qual seja. Na letra A, não. É justamente o comportamento que a gente espera de uma função, tá? De uma raiz quadrada. Vai ter justamente esse comportamento. Ela cresce bastante no início, tá? Mas esse crescimento, ele acaba ficando menor, tá? Conforme o valor aumenta. Então, para esse problema, a resposta correta, tá? É nada mais, nada menos que a letra A. Mais alguma coisa aqui de interessante que eu possa fazer em 1 minuto? Acho difícil, né? Ah, e esse 531 aqui era maravilhoso. Mas, enfim. Esse 531, então, fica para amanhã, tá? Então, vamos lá. Primeiro, vou pedir desculpas, porque hoje o bicho foi tenso, tá? Foi tenebroso botar o computador para funcionar. Ainda não está perfeito, como vocês podem ver aqui. Tá? Algum problema. Se bem que eu instalei os drivers na placa de vídeo, mesmo assim. Agora eu tenho que ver qual das pastas. Há muita coisa para fazer. Só para mostrar o pepino, cadê aqui? Pronto. Só aqui o que tem de atualização para fazer, socorro. Ai, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Pronto. Tá, tem tudo isso aqui de atualização para fazer. Tudo isso. Tá. Só a listinha, vamos lá. 289 atualizações para instalar. Eu desisto. Aliás, se bem que essa pasta aqui não tem nada, essa pasta está vazia. Mas tem esses arquivos aqui. Mas enfim, então, né, eu fico por aqui, tá? Muito obrigado pela paciência. E agora, quem vai ter que ter paciência sou eu, que eu vou dar uns gritos aqui noite adentro para fazer essa funcionar. E amanhã também, só para deixar claro o que vai rolar, eu estou ciente que eu deixei alguns exercícios por fazer, tá? Eu fiquei sem entregar alguns exercícios. Eu estou fazendo aqui um tela cheia. Vamos lá? Meu querido. Vamos lá, né? Esse aqui... Ah, não. Esse aqui é o que a gente fez hoje, né? Só que eu não atualizei. Vamos lá, então. Eu acho que eu deixei alguns exercícios por fazer aqui no dia de segunda-feira também. Não me falha a memória. Tá. Se bem que se eu deixei no Illustrator, eu não ia deixar no PDF, né? Meu querido, você tá pedindo arrego. Eu acabei de te limpar. Pronto, sim. Tenho ciência que eu deixei alguns exercícios por fazer aqui, tá? Não, por essa não. Essa ficou. Esse aqui por fazer que eu fiquei devendo e acabei pagando hoje. Enfim, mas tem muita coisa por fazer hoje mesmo, tá? Vários exercícios aqui no final. E esse 528 que é desafio, tá? Aqui. Esse 530, esse 532 e esse 531, tá? Então ficaram alguns exercícios aqui que eu não fiz, tá? Hoje, por motivos de... Eu já quero dar um soco nesse computador aqui.
O Gomes, você me irrita. Sério. Olha como é que tá. Coitado, 99% de CPU. Meu Deus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Não sei como é que esse computador ainda não pegou fogo. Mas, enfim, eu vou mandar as notas de aula com tudo. Tá? Vou mandar com todas as páginas. Não sei se vocês estão vendo esse... Tem um troço aqui. Eu não sei por que ele está insistindo em mostrar isso. Ele quer mostrar. E se apertar aqui, ele chama o teclado. Pronto, travou. Gente, muito obrigado pela paciência. E realmente tenha paciência aqui, porque tá demais. As anotações, daqui a pouco eu já mando lá, tá? No nosso lugar de sempre, tá? Já tá tudo aqui. Então, só demorei isso tudo para dizer que alguns exercícios eu não fiz, tá? E os que eu não fiz a gente faz amanhã, tá? E eu paro a minha gravação aqui. E o que eu posso dizer, tá? Até a próxima. Amanhã vai ser melhor. Tchau, Tim.